paz e graça. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Um abraço a todos os irmãos que aqui já se reúnem conosco. Queremos agradecer a presença do nosso amigo, como é o seu nome, amigo? Jadson, né? Jadson, seja bem-vindo. E agradecer a todos que nos ouvem aí nesse momento pelas redes sociais, pela página do Facebook, né, da Primeira Igreja Batista do Sétimo Dia aqui de São Bento do Trairi. E você também que nos irá assistir também pelo YouTube. Que vocês possam ser abençoados com os louvores, com a pregação, com as mensagens de hoje. Então, que possamos nesse momento adorar o Senhor. Quero convidar agora nesse momento minha esposa e minha filha Sofia, que nesse momento irão proporcionar aqui, juntamente com os músicos Naldinho e João Vitor, esses momentos de louvores. Gostaria de orar com vocês para darmos início à nossa programação. Senhor Jesus, maravilhoso Pai, vem se fazer presente em nosso meio, Senhor. Vem, ó Deus, fazer com que possamos sentir a atmosfera do céu, o clima, o Espírito Santo possa, Senhor Deus, navegar, passear por esse lugar, trazendo a atmosfera do céu para cada um de nós. Que todos que nesse momento se sentem em sua poltrona, ou seu sofá, ou que está deitado na cama, que também nos assiste, que possa sentir, ó Deus, a tua presença, a tua renovação, a tua força, a tua glória, o teu poder. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, graça e paz, sejam todos bem-vindos, à casa do nosso Deus. Vamos neste momento começar a louvar e exaltar o seu santo nome. Vamos cantar de início o hino Caminho do Deserto. Não tem a coletânea, mas creio que todos sabem e podem nos acompanhar. Quando os corações
Amém. Louvado seja nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos neste momento cantar o número 40 da coletânea Renova. Nova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Nova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Nova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Nova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Amém. Aleluia. Louvado Glória a seja Deus. nosso Deus. Seja louvado. Vamos agora ficar todos em pé e cantarmos o 51, Poder da Saúde. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, com toda a salvação.
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só mais uma palhinha, vai. Cristo. Move as montanhas Só igreja, coral. e tem poder para bonito, tá salvar, tem poder para salvar para sempre toda salvação. Tá lindo, tá lindo. Você aí também em casa, pode cantar conosco. Venceu, sobre a morte venceu. Amém. Aleluia ao nosso Senhor Deus. Glória a Deus. Nesse momento, quero convidar aqui, permanecer em pé, quero convidar o irmão Vitor, que já está aqui próximo de mim, para fazer uma oração. Pedindo a Deus que Deus venha abençoar essa programação, esse culto. Oremos. O Senhor Deus amado, Pai que está nos céus, queremos te pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor possa fazer presente no meio de nós. Amém. Que toda a programação foi preparada aqui, né? Nesse primeiramente um pensamento altíssimo. Aleluia. E também tudo que foi falado hoje aqui nessa noite, também que venha ser somente tuas palavras, Senhor. Aleluia. Que pregação Amém. possa ser usado grandemente. E que o Senhor também possa direcionar o Espírito Santo aqui para o nosso meio. Amém. Esteja conosco, nos protege, nos abençoa. Nós pedimos desde já, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Nesse momento, nós teremos mais um momento de louvor, de adoração. Quero convidar aqui a minha irmã Josiele, que nesse momento irá adorar o Senhor Deus também, juntamente com o Vitor, juntamente com o irmão Naldinho. Boa noite. Que Deus seja louvado, amém?
Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do meu tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando, se fosse vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais. Canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há. Está em ti, Jesus, pois a vida completa está. Pelo sangue que desce da cruz, é certo que provas virão inesperadas do vil tentador, mas nenhuma condenação há. Está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Vinganças do passado vêm, querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando, se for o servidor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há. Está em ti, Jesus, pois a vida completa está. Pelo sangue que desceu da cruz, é certo que provas virão inesperadas do vil pecador, mas nenhuma condenação há. Querido Senhor, amém. Amém. Deus seja louvado, né? Espero que vocês aí que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, aqui pelo Facebook. Hoje nós estamos também tendo a nossa live nacional. Alguns irmãos que, primeiramente, nós saudamos aqui, talvez esteja assistindo, mas você, tenho certeza que irão assistir depois pela página do Facebook. O nosso abraço aí, vocês que estão aqui todos os domingos acompanhando conosco, não é? E aqui nós vamos continuar ainda
trazer uma reflexão. É aqui que quero trazer novamente o irmão Francisco, que vai compartilhar a palavra com vocês essa noite. Pode vir aqui, vão se dirigir. A paz do Senhor Jesus para todos, amém? Paz, amém. Shalom, como alguns costumam saudar. Paz, saúde, prosperidade, harmonia do céu e terra na sua vida, amém? Aleluia, amém. Eu estou muito feliz por essa noite estar aqui novamente aqui na Igreja Batista Sétimo Dia, aqui da cidade de São Bento, a convite do saudoso irmão Gilvan e da igreja local, para poder assim compartilhar e partilhar o pão da palavra de Deus, amém? Amém. Mas antes eu gostaria de convidar vocês assim, a fazermos uma breve oração para podermos entrarmos no estudo da meditação de hoje, tá bom? Oremos. Nosso amado Deus e bondoso Pai, louvamos a Ti, ó Pai, por Teu Senhor nos dado o precioso dom da vida, Senhor Deus. Amém, Senhor. Em Jesus Cristo, Teu Filho amado. E por estarmos hoje com vida, Pai, para poder testemunhar do Teu favor por nós. Aleluia. Hoje muitos estão, Senhor Deus, em situação difícil, com enfermidades, talvez sofrendo porque estão sentindo a ausência de alguma pessoa querida em sua vida, por causa da morte, da tragédia da morte na vida dessa pessoa. Queremos pedir que o Senhor visite cada uma dessas pessoas nesse exato momento. Amém. Tenha compaixão daqueles que estão, Senhor Deus, passando por terríveis dificuldades de saúde, Aleluia. passando por problemas emocionais, problemas conjugais. Seja o Pai presente, audível e visível, Pai, em relação ao clamor dessas pessoas. Amém, Senhor. E olha esse momento aqui para a igreja local, derrama o Teu Espírito Santo para que possa poderosamente a Tua palavra surtir o efeito necessário no coração das pessoas que nos ouvirem. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se nesse momento algumas pessoas que hoje à tarde têm a oportunidade de conversar estão assistindo aqui o culto da Igreja Batista aqui de São Bento, mas gostaria de mencionar também aqui algumas pessoas que pessoalmente mandou o convite. Jorge Mar, da Igreja Adventista Sétimo Dia, aí próxima a Cuité, que disse que iria assistir conosco aqui. Espero que você, como você estiver assistindo, sinta-se abençoado aqui, amém? Amém. Nós estamos em um campo de adoração. O irmão Sérgio, lá de Santa Cruz, Sérgio, tem um apelido de Sérgio Bala, né? Não porque bala de tiro, não, bala porque era rápido para jogar futebol, ficar ligeiro, né? Também quero falar o nome aqui da minha cunhada Sheila, na cidade de São Bento das Redes, São Bento da Paraíba, que se encontra em Souza, que também foi convidado a assistir o culto conosco. Espero que você esteja assistindo. No momento que você estiver assistindo, Deus abençoe. Amém? Amém. Então vamos aqui então. Eu gostaria de convidar vocês, nesse momento, a uma reflexão. O tema dessa mensagem que foi postada é Tirando Forças da Fraqueza. E eu queria fazer aqui uma breve introdução sobre o assunto, que é de extrema importância para o desenvolvimento da nossa opinião sobre o que é o Evangelho para nós e para os outros. Hoje vivemos uma situação crítica com relação ao Evangelho. Crítica em dois sentidos. Crítica porque o Evangelho se encontra minado por causa da falsa maneira de expor. E crítica também porque o Evangelho está passivo de ser criticado pelas pessoas. Por pessoas não evangélicas e por pessoas até evangélicas. Hoje, as pessoas têm uma concepção do Evangelho como sendo o Evangelho da representação, do qual é representado pelos líderes dos grandes movimentos religiosos do nosso país. Um exemplo, que quando se fala dos evangélicos, por exemplo, a primeira coisa que vem na nossa mente são os grandes representantes dos grandes movimentos religiosos do nosso país. Igreja Universal, Igreja Assembleia de Deus, Igreja da Graça, e assim por diante, que são os grandes nomes hoje na mídia e na sociedade. Uma coisa é discutível. Não se sabe se hoje esses líderes ou esses movimentos, ou todos os que estão envolvidos, estão buscando o avanço do Evangelho ou o avanço do Evangelho.
talvez um dos grandes possíveis interesses desses líderes, desses homens que comandam essas grandes massas do nosso país evangélico, seja exatamente a necessidade insaciável por poder, por força, por ser considerado um movimento forte e destacado na sociedade. Mas nós vemos que isso é insuficiente ainda para definir essa fome de poder. Porque, além do segmento dela ter de religioso, ser forte no segmento religioso, ela encontrou outro espaço fértil para procurar ampliar seus horizontes e abrir suas asas. É o segmento político. E cada vez mais vemos igrejas menos evangélicas e mais políticas, líderes menos pastores e mais influenciadores de opinião política. Esses movimentos se tornaram fortes ao longo dos anos. Historicamente, conhecemos a história de muitas igrejas, pentecostais, neopentecostais, assim por diante. E estão cada vez mais fortes, cada vez mais poderosas. Estão fortes economicamente, fortes geograficamente, porque estão em vários lugares, fortes organizacionalmente, porque estão bem organizadas, e fortes politicamente. Mas como o tema de hoje é tirando forças da fraqueza, nós iremos fazer essa reflexão exatamente, se perceberam, estamos falando muito sobre força, a igreja falando forte, forte aqui, forte nisso, forte naquilo. E se pararmos para abrir um parênteses sobre o que a política tem sido ao longo dos anos, tem sido algo que tem se distanciado cada vez mais de compromissos de ajudar e auxiliar os demais. E quando a igreja se aproxima da política, não se aproxima da política certinha, está aproximando desse filamento político. Uma política que cada vez mais ela exclui pessoas e partidariza o cuidado da vida. Então esse seria mais ou menos uma definição da postura hoje de grandes representatividades da igreja hoje. Estamos falando das igrejas mais representativas, das igrejas que estão mais no pódio hoje, nos holofotes da mídia e da sociedade. Mas eu gostaria também de falar uma coisa. Algumas pessoas, elas conseguem destaque nesse assunto com o seguinte discurso: nós estamos aqui para sermos uma voz para os que não têm voz. Mas quando essas pessoas chegam no pódio, elas estão, na verdade, interessadas em silenciar mais ainda a voz dos que não têm voz. Ou seja, os que têm voz são aqueles que são fortes, que estão mais destacados, fortes em vários aspectos, economicamente, etc. Mas os que são fracos são aqueles que não têm voz. São aqueles silenciados pela indiferença, pela exclusão. E muitas vezes, é claro, porque existem vários fatores, também se exclui. E essas pessoas que não têm forças, que não têm voz, é porque elas estão fracas demais. Estão fracas, a ponto de não poder sequer falar. Estão tão fracas, exaustas, de tanta dor que estão sentindo, que não conseguem falar dele, não conseguem se expressar dele. O que nós vemos acontecendo hoje, no suposto meio evangélico, das grandes massas evangélicas, é um vampirismo religioso, onde os fortes se fortificam sugando o sangue dos fracos. Um vampirismo religioso desenvolvido também por um vampirismo social. Nós vemos um país forte, considerado o Brasil, por exemplo, mas que foi construído em cima de uma espécie de vampirismo, do trabalho escravo, da opressão e etc. Mas levou muitos anos para poder quebrar isso. O que muitas pessoas estão ainda de olhos vendados para a realidade de que isso está se erguendo novamente. Só que de outra maneira, outra roupagem, não é mais apenas uma questão política, é uma questão também religiosa. Se você parar para pensar bem, as igrejas mais poderosas, as igrejas que estão mais ricas hoje,
foram as que menos contribuíram na época da pandemia para auxiliar os necessitados, as pessoas que mais sofriam. Nós temos igrejas hoje que têm fortuna avaliada em bilhões, milhões, mas que não há sequer uma menção de que, na época de pandemia, para as pessoas que estavam hospitalizadas, as que estavam sofrendo, foi distribuído uma cesta básica, foi levado um cilindro de oxigênio, foi feito um trabalho humanitário, uma palavra que é praticamente excluída do dicionário dessas religiões. Humanitário, humano, cada vez mais. As igrejas estão usando tese humanas, cada vez mais técnicas, cada vez mais manequins, vitrine, do que igrejas que representam a Jesus Cristo. Amém. A igreja do Evangelho e não do Evangelho. É verdade. Então, eu vou citar um pensamento que vou repetir 3 vezes essa mensagem. É melhor pregar sobre a força dos fracos do que sobre a fraqueza dos fortes. Porque se eu pregar sobre a força dos fracos, eu vou entender que Paulo disse, é quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Esse versículo está aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10, certo? No versículo chave da nossa mensagem de hoje à noite. Capítulo 10. 12, versículo 10, amém? Amém. Quem poderia ler para nós aí, na voz bem audível, bem bonita aí, para poder abrilhantar mais ainda esse momento de estudo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Amém. São os fracos que ainda se mantêm em pé no meio de dificuldade. São os fracos que encontram forças para se manter de pé. Aleluia. Paulo dizia, porque quando estou fraco é que eu sou forte. São os fortes que chegam, olha, reflita aqui, são os fracos que se mantêm em pé em meio às adversidades da vida. E são os fortes, esses fortes que eu estou falando, você sabe de que eu estou falando desde o começo. São os fortes que chegam a cair em meio às facilidades da vida. É o contrário. Os fracos se mantêm em pé em meio às dificuldades da vida. E os fortes caem em meio às facilidades da vida. Na fraqueza, Paulo dizia que era forte. Na facilidade, Davi cedeu à tentação. Sendo rei. As pessoas, quando estão fortes economicamente, fortes financeiramente, fortes em vários aspectos, é comum essas pessoas nunca procurar Deus. Porque elas estão fortes e elas cedem à facilidade da vida, Mas faça oprimir. e elas nunca reconhecem a necessidade. Nunca acham que são fracas, dependem de Deus. Mas são os fracos que reconhecem a dependência de Deus. Amém. Glória a Porque Deus. Paulo dizia, porque Amém. quando eu sou fraco, É que sou. é que sou forte, porque reconheço que eu não sou nada. Mas o orgulhoso, mas o ganancioso, mas aqueles que não, eles cada vez mais vivem o cristianismo da crista grande e do Cristo pequeno. Verdade, Jesus. E aí nós vemos essa oposição. Qual seria a fraqueza dos fortes? A força dos fracos, eu acho que vocês já imaginam qual é. Que Paulo diz, né? Você quer abrir a passagem primeiramente ver qual é a força dos fracos, para a gente saber qual é a fraqueza dos fortes? Onde fez? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15, versículo 2, e você vai ver qual é a força dos fracos, para a gente poder chegar à fraqueza dos fortes. Êxodo 15, versículo 2. Pode ler, né? Por favor. Diz assim, o Senhor é minha força e minha canção. Ele é meu Salvador, é o meu Deus, e eu louvarei, é o Deus de meu Pai, e eu exaltarei. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Qual é a força dos fracos? O Senhor. Moisés disse, o Senhor é a minha força. Amém? Aleluia. Agora, considerando a fraqueza dos fortes, Os que confiam no Senhor renovam as forças. renova suas forças, amém? Isaías, né? 40, é isso? Amém? A fraqueza dos fortes é evidenciada na ganância, no egoísmo, no evangelho e não no evangelho.
quando muitas vezes eu quero ocupar o pódio da mais forte, o pódio da mais poderosa, o pódio da maior. É uma fome de poder que ela chega ao ponto da igreja achar que quando esse poder é insuficiente, ela busca ser onipotente. E quando ela se torna onipotente, ela toma o lugar de Deus. Porque Deus é o único onipotente. E quando a igreja toma o lugar de Deus, ela quebra a lei, quebra a palavra, quebra os princípios cristãos. E o que estamos vendo hoje não é um evangelismo, não é o evangelho da palavra, é o evangelho do eu, onde Deus não está mais no trono. Tem alguns filósofos que estavam falando em uma entrevista que possivelmente essa ideia de Cristo, do Evangelho, ia deixar de existir. Eu disse, você está dizendo loucura? Não, porque pela forma desse Evangelho que está sendo pregado, talvez não tenha espaço. Isso é uma análise de um cara filósofo, mas nós sabemos muitas vezes que o fogo da palavra de Deus não se apagará até esgotar, amém? Só que as pessoas estão tentando fazer isso, as pessoas estão tentando fazer isso com o Evangelho, destruindo os princípios do Evangelho. Jesus cada vez mais deixa de existir. Estão criando um Jesus robô, um Jesus que ele é programado por esses deles. Porque é Jesus que fala o que eles querem, age como eles querem, vai aonde eles querem. É um Jesus robô, um Jesus programado para ser servo dessas pessoas. E a religião está intrinsecada atualmente com a política, sendo as vozes para incentivar os passos das políticas hoje. Usam até textos bíblicos para defender suas opiniões. Porque Daniel foi um representante, porque José foi isso. Mas eles param para pensar no caráter de José, no caráter de Daniel, a vida que eles viveram, qual era a visão que esses homens tinham de Deus e em relação à política, como é que eles agiam. É muito fácil usar o exemplo de pessoas como essas para defender os meus próprios interesses. E a mesma coisa que fazem, usam textos da Bíblia para defender seus interesses pessoais. Usam exemplos de Jesus e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para defender alguns projetos pessoais que você tiver. Não há temor, não há respeito. Eu lembro que lá em Israel, as pessoas, quando elas vão ler a palavra de Deus, o temor é tão grande, o respeito, que elas passam quase meia hora em oração antes de abrir a palavra no culto ritual, nas sinagogas. Eles têm respeito, eles passam cantando, antes de tirar a palavra de Deus do depósito que eles colocam. Há um temor pela palavra de Deus. Mas nós sabemos que uma pessoa secular não teme a palavra de Deus. Como eu, como um cristão, eu vou abençoar o projeto de um secular egocêntrico, como se fosse o projeto de Deus. Precisamos pensar se esse evangelho está sendo o evangelho da mentira, se esse evangelho está sendo proclamado por mim também. Precisamos pensar nisso. Como eu estava conversando com um irmão aqui, hoje pela tarde, muitas pessoas acham que essas discussões estão tão longe de nós, mas quando você menos espera, chega bem pertinho. Você é convocado, às vezes, para dar sua opinião sobre algo, sobre esse assunto, sobre o papel das igrejas. E eu conversando uns dias atrás com um antigo amigo, quando a gente falou essa questão da igreja, ele foi logo dando a posição dele. São pessoas que analisam, que fazem leitura das coisas. Mas, uma coisa que eu gostaria de enfatizar novamente: a fraqueza dos fortes. Você sabe qual é a fraqueza desses fortes? Não dos fortes em Deus, não dos fortes em Cristo, não dos fortes na palavra. Estou falando desses fortes, desses nomes fortes da sociedade, desses grandes nomes, dessas posições e fortes de status. Apenas por isso, sem ser forte em Deus, sem ser forte na palavra. Você sabe qual é a fraqueza desses fortes? Desses falsos fortes. A fraqueza é, entre elas, a fraqueza da ganância, uma ambição desmedida, onde ela
não olha para o lado direito, não olha para o lado esquerdo, não olha para trás e muito menos para frente. Ela olha os degraus, porque ela quer cada vez mais estar no topo. E se nesse degrau que ela vai andando, ela vê um que está lá do lado, alguém que está precisando de ajuda, alguém que está lá sofrendo, está morrendo, alguém que está desempregado, alguém que não tem nada, que está precisando de sua ajuda. Você sabe o que é passado? Ela olha para o próximo degrau e diz: eu vou sair desse degrau porque essa zona é muito desconfortável. Esse degrau aqui é muito desconfortável. Se eu ficar aqui, eu vou ser quase convidado a fazer alguma coisa para essa pessoa. Então tem que ir para o próximo degrau, que é mais alto. Eu fico melhor aqui, porque fica mais distante da ajuda. Quanto mais alto eu estiver, mais distante eu estou do poder ajudar essas pessoas. Então, que alívio. Antes ela do que eu. Eu já ouvi uma pessoa supostamente cristã. E nós estávamos conversando, dizendo assim: rapaz, você não vê, rapaz, eu passei aqui na rua, tem um pobrezinho do Senhor, rapaz, lá do lado do supermercado, ninguém ajudava aquele homem. Ele está lá, maior trapilho, só tem. Sabe o que esse rapaz disse? Um cara líder de igreja, um cara pregador. Sabe o que ele falou? Ele disse assim: antes eles do que eu. E isso parte do coração de qualquer um. Onde está o cristianismo? Ele é apenas uma armadura para a gente. O cristianismo é apenas uma roupa. É verdade, esses professos líderes fortes, influenciadores políticos, são palhaços no picadeiro da fé. Pessoas que estão ali para zombar do Evangelho, fazer piadas com a palavra de Deus, piadas com Jesus, piadas com a cruz, piadas com a salvação. E as pessoas pagam o ingresso para assistir esses palhaços. Porque elas querem, elas não são obrigadas, elas não são colocadas à força, elas vão de livre, espontânea vontade. Como a gente estava conversando, o irmão Gilvão vai lembrar, eu vou citar uma coisa secular, se eu tivesse medo de falar, de uma série da Marvel, né, tem um personagem de desenho animado chamado Loki. E nesse momento, o Loki, ele invade o planeta Terra, né? Isso é uma história fictícia, mas a lição é incrível. E ele diz: mas o que você quer fazer? Eu vou passar mais um tempo aqui, eu gostei desse planeta. E de repente está ele lá, né, com um exército, lá no palanque, todo mundo assistindo. Ele diz assim: olha, só porque vocês, humanos, gostam de ser escravizados, eu vim aqui para satisfazer o desejo de vocês. Eu vim satisfazer. Só porque vocês gostam de ser escravos, gostam de sofrer piada, eu vim aqui para satisfazer o desejo de vocês. Eu vim escravizar vocês. As pessoas gostam, querem, e às vezes culpam apenas um, mas às vezes é a pessoa que quer. A pessoa abre os olhos. Professos líderes, influenciadores, estão fracos em relação ao seu verdadeiro papel como igreja e enfraquecem dessa forma seus fiéis. Esses homens pregam o enfraquecimento do Evangelho, pregam o enfraquecimento da vida dos outros, pregam a morte. Quanto mais fraco você estiver, mais perto da morte você está. Mas aí eu quero dizer que há uma solução, porque o tema dessa lição aqui, dessa mensagem que o Deus falou, é tirando força da fraqueza. E se nós fôssemos entregues às nossas fraquezas, a esse tipo de fraqueza, às vezes causada por outros, às vezes, nesse caso que eu estou dizendo, pessoas que incentivam o enfraquecimento da fé, incentivam o enfraquecimento da salvação dos outros, se você se condicionar a uma coisa dessa, você morre espiritualmente. Porque as pessoas estão mortas espiritualmente, desacreditadas. Algumas dizem que não conseguem acreditar em nada. É claro que há aquelas que às vezes buscam um pretexto para viver seus próprios projetos de vida. Eu estava conversando com a minha esposa, com um conhecido nosso. Ele disse que foi evangélico. Eu disse: mas por que você saiu? Não, porque eu desapontei lá com a igreja. Tudo bem, isso acontece. Qualquer um pode acontecer isso. Tudo bem, vou explicar. Mas o negócio é que hoje vive uma vida desregrada, uma vida assim, não tão aconselhada.
Então, mas quando você sai, por que pelo menos não pratica o bom senso? Né? Por que não praticar o bom senso, pelo menos respeitar alguma coisa, uma lei tão natural? Aí fico pensando nessa questão. Às vezes a pessoa está fraca. Né? Moisés disse, o Senhor é minha força. Amém? Amém. Então é melhor pregar a força dos fracos do que a fraqueza dos fortes. Amém? Amém. Eu quero dizer uma coisa para você, amada igreja, vocês que nos escutam. Preste bem atenção. Amém? Amém. Deus é forte o suficiente para tornar fortes os fracos e fracos os fortes. Amém? Amém. Glória a Deus. E agora eu vou pegar um gancho isso aqui. O Evangelho de Deus, ele torna fracos os fortes e fortes os fracos. Porque se você é um cara orgulhoso, você chega para Deus com o peito cheio, você sai com o rabo entre as pernas. Porque o orgulho não fica diante de Deus. Você não aguenta muito ficar muito tempo. Você se submete. Diz a palavra de Deus certa vez que Saul, ele chegou em um acampamento onde estavam os profetas de Deus, cheio de raiva, queria pegar e matar Davi. E de repente, quando os profetas estavam louvando a Deus, glórias a Jesus. De repente, Saul não aguentou. E daqui a pouco Saul começou a cantar também. E foi dominado por um espírito diferente. Ele não conseguiu resistir ao poder de Deus. Amém? Deus enfraquece. A força do orgulho, a força da presunção. Não porque ele seja o único que pensar assim, eu sou o único que quer ser forte, não é isso não. É porque sabe que esse tipo de força só é ruína para a vida de alguém. Quer um exemplo? Davi era fraco. Deus fez ele forte. Amém. Golias era forte. Deus fez ele fraco. Aleluia. Davi era pequenininho, comparado a Golias. Deus fez ele um gigante e Golias um anão. Deus ele fortaleceu também Moisés, um homem fraco de saúde, com 80 anos de idade, e enfraqueceu o faraó, um coração duro e orgulhoso, cheio de pompa, um homem com vestes queimadas do sol, suja de poeira do deserto, sandálias botadas, cheio de marcas de uma vida de jornada no deserto, cabelos desgrenhados, barba cheia de ruga, chega para um homem maquiado, cheio de ouro no corpo, um trono, e Deus pega e fortalece aquele pobre homem e enfraquece aquele poderoso rei faraó. Deus também fortaleceu um homem chamado João Batista. Fortaleceu um homem chamado João Batista e enfraqueceu um homem chamado Herodes. Sabe o momento mais bonito que eu acho desse fortalecimento de João Batista? João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Mas no momento que João Batista foi preso, estava lá na dúvida, fraco, a fé daquele homem estava enfraquecendo. E ele pede os discípulos dele chegar para visitar e diz: vai ver se aquele homem lá que está batizando, se realmente é ele que a gente devia esperar, ou a gente deve esperar outro. Eles vão. Jesus pega e diz: João Batista pediu para saber, tá certo. Tem um monte de gente lá doente. Ele pega e cura todos. E diz: olha, vai e diz para João que os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Por que essas características seriam necessárias? Para que João Batista entendesse que ele era o enviado de Deus. Porque esse era o evangelho. O que ele queria saber? Amém. Será que é aquele que está ensinando mentira? Não é ele que está fazendo. É esse o evangelho. Essa a mensagem. Ele também fortaleceu Jesus e enfraqueceu o outro Herodes. O Herodes que disse: mostra o milagre. Faz, tu não é o rei dos judeus? Eu quero ver o milagre. Jesus em silêncio respondeu: de nada, deu força e enfraqueceu aquele orgulhoso rei, aquele homem mundano, aquele homem profano que vivia no pecado, na impiedade, se deleitando no pecado ali, com todas as forças dele. Deus o enfraquece no dia de Jesus. Mas também, outra vez, Deus fortaleceu Jesus e enfraqueceu um outro homem chamado Pilatos. Pôncio Pilatos. Você sabe como Pilatos ficou fraco?
Pilatos tinha poder, mas foi tão fraco que chegou e disse: eu lavo as minhas mãos. Fraqueza. Fraqueza. Terceirizar a responsabilidade. Fraqueza. Vocês se virem. É problema de vocês, não é meu. Com medo. Eu queria encerrar essa mensagem de hoje. Amém? Amém. Duas passagens aqui para não esquecermos que Paulo diz em Romanos 12, verso 10. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? E a passagem de Êxodo, capítulo 15, verso 2, onde Moisés, um dos homens mais respeitados da palavra, diz o seguinte: o Senhor é a minha força. Amém? Aleluia. Amém. Quero citar também outra passagem da Bíblia que está em 1 Coríntios, capítulo 1, entre o verso 27 e 29, que diz o seguinte: amados, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Amém. E Deus escolheu as coisas virgens desse mundo, ou seja, as coisas desprezíveis, e as desprezíveis, e as que não são nada, para aniquilar as que são. Aleluia. Esse é o Evangelho. O Amém, Evangelho glória a que Deus. Amém. quebra o paradigma. Aleluia. Quebra esse maldito tabu que se levanta na sociedade há tanto tempo. É verdade. Ele tira os polos, inverte os polos da coisa. Aleluia. Quando ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 25, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Meu amado, Glória a Deus. irmão, amigos que estão escutando, Essa é a mensagem. que nos entreguemos de corpo e alma à pureza do Evangelho de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Permitamos que Deus abra o nosso entendimento, os olhos do nosso entendimento, Aleluia. para podermos seguir o caminho da forma correta que Deus deseja. Amém. Para que não sejamos marionetes da sociedade política ou religiosa desse país. Você sabe o que estou falando de igreja logicamente religiosa, mas não estou incluindo essa igreja. Estou incluindo um professo cristianismo que é testemunhado aí na mídia, na rede, no Senado, no Congresso, onde é que seja. Que Deus abençoe o Senado. Se Deus abençoar, eu tenho certeza que vai ter conversão. Mas Ele quer também a participação daqueles homens lá. Quer desses líderes religiosos. A força dos fracos é Deus, amém? Porque Moisés disse: isso é minha força. A fraqueza dos fortes é o eu. O eu evangélico. A força dos fracos é proatividade. A fraqueza dos fortes é o egoísmo. A força dos fracos é o céu. E a fraqueza dos fortes é esse mundo aqui. Davi conheceu isso também. Ele também repetiu essa palavra de Moisés: isso é a minha força. Amém. Ele foi fraco quando ele botou as forças dele nas coisas desse terreno. Deixou Deus de fora dele. Em certos momentos da vida. Sabe o que a gente está falando para alguém nesse momento? Que se encontra fraco, sentindo-se incapaz de fazer uma oração, está incapaz de poder abrir as páginas da Santa Escritura Sagrada e refletir na mensagem da sua vida. Está incapaz, está se sentindo sem força de ir para a igreja. Essa semana agradeço a Deus, agradeço os irmãos aqui, agradeço o irmão do banco, quando para visitar um senhor conhecido aqui da cidade. Que maravilha, eu não queria nem falar aqui, porque a gente sabe, né, irmão, que a pessoa fala por si só, né, irmão? Ela mesma, né? Você terceirizar a voz dos outros é muito complicado, porque às vezes você coloca um ponto ou tira outro. Quando a pessoa fala, ela, né? É palpável ali, quando você chega aqui, você sente aquilo. Eu às vezes, precisamos do evangelho palpável hoje. Você chega que isso realmente é verdade. Porque as pessoas, quando falam que alguém se converteu,
poucos acreditam, né? Mas o cara chegar e dizer assim: eu estou exausto de tanta dor, mas forças em Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Fraco fisicamente, mas forte em Deus. Para mim, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Amém. Nunca tinha visto, também, irmão. Nunca tinha visto isso, não. Nunca na minha vida. Eu queria que tirasse da cabeça da gente alguma coisa que nos impedisse de ver essas coisas. Experimentar o perfume da salvação das pessoas. Deus, você fala para alguém que está fraco assim, Deus é força, amém? Ele está convidando: buscai ao Senhor enquanto se pode encontrá-lo, amém? Aleluia. A única forma de você ser forte de verdade. Será que eu estou falando para alguém que tem lutado com orgulho durante muitos anos, que sabe disso, mas que o orgulho não deixa se prostrar? Talvez o irmão que vai rir, que eu vou dizer aqui, mas não quer descer da carruagem. Não desce da carruagem, né? O irmão Giovanni, ele não é isso, ele vai entender porque ele falava muito sobre isso, né? Alguém que não quer descer do cavalo, o orgulho não deixa. Não estou pedindo para você descer do cavalo para vir até mim, descer da sua carruagem para vir até a minha pessoa. Eu estou pedindo para você descer para até Jesus. Aleluia. Eu estou pensando que é uma coisa difícil para você, porque é preciso ter muita força para ser fraco. É preciso ter muita força para você tirar a sua armadura do peso, do seu orgulho, tirar o seu colar do orgulho do seu pescoço. Tem que ter muita força para você levantar o seu pé e descer do cavalo, da sua carruagem. Ou dar o primeiro passo para ir até Jesus. Tem que ter muita força para ser fraco. Amém. Porque quando você chega fraco diante de Jesus, Jesus pega e lhe abraça. Aleluia. Ele levanta. Esse é meu garoto. Essa é minha garota. Amém. Glória a Deus. E ele me fortalece. Mas também, eu quero dizer uma coisa para você. É preciso ser muito fraco para você ceder à força do pecado, a força do evangelho. Deus te livre disso na sua vida. Eu gostaria de convidar você onde você está. Vai ser aqui cantado um louvor. A igreja que vai louvar. E eu quero que você louve com a igreja. Se você quer dizer para Jesus: Jesus, eu quero ser fraco do eu, mas eu quero ser forte em ti. Eu quero me desfazer de mim. Eu quero descer do meu orgulho. Eu quero ir até o Senhor. Por favor, você me faça forte em ti. Porque tu só tem orgulho aqui em mim. Só tem um eu. Eu não tenho tempo para as coisas do Senhor. Só tenho tempo para mim, para minhas conquistas, minhas realizações, meus afazeres. Mas para você eu não tenho tempo. Eu quero convidar você a cantar aqui com a igreja. Nós estaremos orando. Em seguida a gente encerra com mais oração. Vamos todos ficar em pé e cantarmos número 24, Rompendo em Fé. Busca minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Me
provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é tomada, unidade a seu sentir descer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de convidar você nesse momento, em atitude de reverência a Deus, só entre você e Ele. Você que Deus está fazendo um raio-x do seu coração. Ele sabe todos os seus pensamentos, sabe os meus pensamentos. E eu gostaria que você, nesse momento, em respeito a isso, a gente pudesse fazer uma breve oração ao Senhor. Aleluia. Vamos Nosso querido bom Deus e bom Pai. lá. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai, por esse momento aqui. Durante todo o dia nós tivemos diversos momentos e várias coisas. Mas queremos agradecer por esse momento aqui também, onde a gente pôde louvar com o Senhor, pôde orar com o Senhor, pôde aqui ouvir um pouco da pregação, da mensagem da Bíblia.
fundo do meu coração, desejo, Senhor Deus, na vida de cada um aqui presente. Amém. Que o Senhor possa, meu Pai, quebrar todas as correntes, meu Pai, Assim seja. que travam a entrega, que travam uma visão aberta, que travam, Pai, tudo aquilo que impede de buscar o Senhor. Amém. Nós queremos ter um encontro real, palpável, íntimo com o Senhor a cada momento. Amém, Senhor. Veja o coração de cada pessoa que nos ouviu, que possa, de alguma maneira, esse culto ter sido uma bênção, uma ajuda para a vida de cada um. Aleluia. Nós oramos agradecendo a Ti, em um nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Que bênção maravilhosa. Que culto maravilhoso, né? Desde os louvores até a mensagem de hoje. Eu, particularmente, me senti muito alimentado, muito tocado. Porque Francisquinho, meu irmão, esse é o evangelho que eu também acredito. Amém. É o evangelho puro, é o evangelho bíblico. Eu me emociono em saber que tem pessoas ainda que não se afastaram desse evangelho. Amém? Amém. Eu não quero estender mais falando disso, porque as pessoas banalizaram o evangelho. E, infelizmente, pessoas têm dado crédito, ouvido, confundido mensagens políticas com mensagens cristãs, confundido políticos com cristãos. Mas eu quero ficar com a palavra. Esses homens da palavra parece que não estão tendo voz na sociedade, não, né, Francisco? Os homens da palavra, que ficam no texto, no miolo do texto bíblico, no miolo da palavra. Desculpa a expressão, um pouco assim popular, miolo, mas é a essência. Ah, como eu amo esse evangelho. E que mais pessoas assim, a gente se sente fraco por ver que somos a minoria ainda. Mas é como Francisco disse na pregação de hoje. Esses pequenos ainda serão fortes, porque esse evangelho, a força desse evangelho não é nossa, é de Deus. Amém? Amém. Talvez aí, foi mencionado aí na escola bíblica, nós ficamos preocupados com igrejas lotadas, pessoas pagando para ver ter cura, receber uma profecia, isso e aquilo. E a gente às vezes fica um pouco indignado. Quanto mais essas igrejas, esses movimentos levam as pessoas para distante da palavra, mais as pessoas gostam, porque querem ver outras coisas que não é o evangelho. E a gente às vezes fica um pouco triste. E o Francisquinho, o irmão Francisquinho resumiu bem. É porque as pessoas querem ser fracas, enfraquecidas. E o poder está em você. Não queira se enfraquecer, não. O irmão já disse que ninguém é para estar dizendo isso. É como se fosse uma reflexão em cima do que eu senti nesse momento, nessa noite. E eu agradeço demais aí ao irmão Souza, que nos acompanhou, ao irmão Valdson, à irmã Damiana, que também esteve nos acompanhando, e a minha mãe, Maria de Fátima, pelo incentivo e apoio durante toda aqui a programação, acompanhando e compartilhando o link aqui nesse momento, essa noite. O nosso abraço especial. Abraço, irmão Valdson, que compartilha nossas lives, que está sempre divulgando o trabalho. Mas eu quero também agradecer a irmã Dagmar Braga, porque ela já estava no culto, Francisco, que chegou e disse: olha, chegando agora, ouvir a palavra e continuando ouvindo a palavra de Deus pelas redes sociais. E ela chega a comentar parte de sua mensagem quando diz assim: ser forte e corajoso, a igreja sempre caminhando em nome de Jesus. Nunca desistir, a igreja de Deus. Aconteça o que acontecer, nós devemos colocar força, a nossa esperança no Todo-Poderoso. Ele é que nos dá força. Obrigado, irmão, por compartilhar conosco também. É verdade, irmã. Ela ainda comenta que é porque tem muita gente correndo atrás de profecia, tendo tudo na própria Bíblia, em casa. Mas Deus é forte. Somos pequeno número, somos Igreja Batista do Século no Brasil é pequena. Alguém já chegou até a comentar, viu, irmã Dagmar? Não, é porque a igreja não tem representatividade, não tem isso, não tem aquilo.
Mas eu confio na palavra, irmão Francisco, que Deus torna fortes os fracos, porque a nossa força está em Deus. Estamos com dificuldades aqui para a construção do nosso templo. Nos reunimos num pequeno lugar, tudo pequeno, né? Podemos aparecer fraqueza, mas isso, quando eu sou fraco é que sou forte, porque eu tenho certeza que pode ser fraco tamanho de templo, mas a mensagem é a mensagem de Cristo e é uma mensagem poderosa e vai chegar no seu coração. Chegou no coração de quem veio aqui essa noite, chegou no coração de quem assistiu, e vai chegar muito mais pessoas que irão ainda nos assistir, tanto pelo Facebook, pelas redes sociais, pelas pessoas que vão compartilhar, porque essa força não é nossa, Francisco, não é a força da sua pregação, não é a força do seu intelecto, não é a minha força, é a força que vem de Deus, amém? Então Deus seja louvado, hoje e para todos sempre. Convido vocês a ficarem em pé, para que nós possamos ter as bênçãos finais, sermos despedidos na presença do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Fiquem todos felizes na companhia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui assim despeço vocês. Tenho certeza que Deus tem muita coisa ainda para falar por meio dos seus profetas, seus servos dos profetas. Não naquele sentido de visões e sonhos, mas no sentido daquele que é a voz da palavra de Deus. Onde quer que ele vá. Deus abençoe a todos e uma boa noite na presença do nosso Senhor Deus.